Então, ainda temos mais um artigo, proposta de um emulador de ameaças radar. Então, Vinícius Monteiro. Só. Senhores, bom dia a todos. Então, o tema do nosso trabalho é proposta de um emulador de ameaças radar na faixa de frequência de 1 a 18 GHz, baseado em instrumentação de radiofrequência para testes irradiados em solo do sistema de alerta radar da aeronave H225 Mike do Exército Brasileiro. Os autores sou eu, o Felipe e o Major Zamboná. Então, nosso objetivo aqui é apresentar uma proposta de emulador de ameaças radar que opere na faixa de frequência de 18 GHz, baseada em instrumentação de radiofrequência para testes em solo do subsistema de alerta radar da aeronave, do sistema de autodefesa aí das três da aeronave H225 Mike, por meio de uma abordagem teórica e experimental. Então, para atingir o nosso objetivo, seguirei esse sumário, esse roteiro, uma introdução, uma breve fundamentação teórica. Vamos falar sobre a implementação do emulador de ameaças radar, como realizamos a experimentação, a demonstração experimental, resultados e a conclusão. Então, como introdução, a aviação do Exército ela é considerada uma ferramenta valiosa à disposição dos comandantes dos elementos da Força Terrestre para intervir decisivamente na manobra. Isso porque ela reúne ferramentas, que agregam qualidade e multiplica o poder de combate quando empregados em operações de amplo espectro. E devido à importância que é atribuída tanto pelas amigas quanto pelas amigas, ao ser considerada um alvo altamente compensador, a aviação do Exército, desde da sua criação, ela vem passando por diversas atualizações tecnológicas, dentre as quais eu cito aqui a modernização dos equipamentos aviônicos e a compatibilização com óculos de visão noturna, a capacidade de comunicar-se em modo seguro com criptografia e salto de frequência, e a aquisição no ano de 2008, através do projeto da XBR, da aeronave H225 Mike, a primeira aeronave do Exército Brasileiro com um sistema de guerra eletrônica embarcado, que possui a finalidade de proporcionar a autoproteção da plataforma aérea através do escaneamento constante do espectro eletromagnético. E como a gente sabe, um equipamento desse tipo pode proporcionar uma considerável assimetria quando empregado no teatro de operações, dependendo basicamente da correta configuração e emprego desse equipamento. E nesse cenário, a simulação de sinais radar ela ganha importância, uma vez que ela tem diversas vantagens, como testes de alta qualidade e confiabilidade a baixo custo, acesso à capacitação de maior número de profissionais e maior segurança durante as atividades, uma vez que não há necessidade do acionamento dos motores, e maior comodidade, uma vez que eu consigo transportar os equipamentos de simulação até a aeronave, conforme foi feito nesse trabalho que eu estou apresentando. E possibilita validar bibliotecas de missão, conhecer de forma aprofundada o funcionamento dos sensores perante ameaças específicas e realizar testes de aceitação de novos equipamentos radar de forma mais aprofundada, de acordo com os requisitos técnicos solicitados. E de forma a exemplificar a importância desse trabalho, um trabalho similar a esse, realizado na Marinha do Brasil no ano de 2017, estimou em uma economia de cerca de 2 milhões de reais as atividades de testes realizadas em apenas 3 dias
devido à implantação da simulação radar na Marinha do Brasil. E no Exército Brasileiro, a simulação radar, ela iniciou desde o ano de 2007, quando o então tenente Ezequiel, ele propôs ameaças radares de interesse do Exército e as validou através do Excalibur. Porém, a gente sabe que o Excalibur, um equipamento de simulação radar, ele é de alto custo de aquisição e manutenção. Logo, o nosso simulador de ameaças radar, baseado em equipamentos de radiofrequência de laboratório, ele vem a ser uma alternativa viável devido ao seu baixo custo, né, e a possibilidade de a gente utilizá-lo. E nesse trabalho aqui, a gente focou na aeronave H225 Mike, uma vez que é a única aeronave do Exército Brasileiro que possui um sistema de guerra eletrônica embarcado. Lembrando que essa aeronave, ela é similar, né, foi adquirida no mesmo projeto do H-36 da FAB. Então, como fundamentação teórica, o ambiente eletromagnético interceptado pelo receptor de guerra eletrônica, pelo RWS, ele é composto por uma gama de emissores radares. E esses emissores radares, eles podem possuir a forma de onda pulsada ou contínua, e eles podem trabalhar de forma associada. Então, o radar de forma pulsada, de forma de onda pulsada, com o radar de forma de onda contínua, associado a um sistema de armas, e espera-se, através da vantagem imagem, que o RWS ele detecte a emissão inimiga de forma antecipada à detecção da plataforma pelo radar inimigo. E o nosso sistema de guerra, eletrônica da nossa aeronave, né, do H225 Mike, ele é composto por 3 subsistemas. O subsistema de alerta laser, subsistema de alerta míssil e o foco desse trabalho, que é o subsistema de alerta radar. Então, quando é detectada interceptada uma emissão inimiga, né, pelos sensores da aeronave, essa emissão ela é exibida no display multifunção da aeronave ali para os pilotos, né? E há a possibilidade da gente realizar a configuração de contramedidas, que para uma ameaça radar seria o lançamento de chefe. Então agora a gente vai tratar sobre o nosso simulador de ameaça radar. Então o nosso simulador de ameaça radar ele foi implementado com equipamentos laboratoriais do Laboratório de Guerra Eletrônica do ITA, a partir de um arranjo experimental. Então como é que funcionou? Na sequência de pulsos oriundas aqui do canal 1 do gerador arbitrário de sinal, ele era utilizado como sinal modulante do modulador de pulso do modulador de RF, e tinha como saída um sinal de baixa amplitude na frequência de utilização desse primeiro radar aqui. Em seguida, esse sinal se para um modulador de pulso externo e recebia também um trem de pulso do canal 2 do gerador arbitrário de sinais. Esse sinal do canal 2, ele simulava o tempo de iluminação da antena e o tempo de varredura. Em seguida, juntamente com o sinal de RF de um segundo radar, era combinado, amplificado e emitido. E para controle e ajuste dos sinais gerados aqui no gerador arbitrário de sinais, a gente tinha um osciloscópio e, de forma a gente coletar uma amostra do sinal irradiado, a gente utilizou um analisador de espectro. E essa aqui é a imagem da implementação do nosso simulador de ameaça radar, né? Um setup montado com equipamentos do Laboratório de Guerra Eletrônica do ITA, aqui do LabGE. Aí aqui ficou a aeronave, disposta a aeronave e o nosso setup. Então, quanto às capacidades e limitações do nosso simulador, a gente utilizou 4 amplificadores, né, cobrindo a faixa de frequência de 0.5 a 18 GHz.
Porém, o que limitou foi a nossa antena. A antena utilizada, a DR0118, ela cobria a frequência de 1 a 18 GHz. Foi o que limitou o nosso simulador. A largura de pulso mínima foi 10 nanosegundos. A quantidade de ameaças radar que a gente conseguia simular foi até 2, sendo que elas poderiam ser pulsadas ou contínuas, uma na frequência de 1 a 18 GHz e a segunda de 1 a 4 GHz. Para a limitação, subiu também para as características dos equipamentos utilizados. E foi possível simular a varredura e o tempo de iluminação do radar sobre o alvo, do sinal radar sobre o alvo. Dentro nessa demonstração experimental, nós dividimos os testes em teste operacional e testes de detecção de sinais radar simultâneos. O teste operacional ele teve como finalidade a gente testar o nosso RWS quando submetido a ameaças radares que poderiam ser encontradas em um ambiente eletromagnético. E o teste de detecção de radar simultâneo teve a finalidade de testar a capacidade de processamento do nosso RWS. Então, os parâmetros utilizados, né, o teste operacional e o teste de detecção de sinais radar simultâneos, as assinaturas radares utilizadas, modos de operação e as bandas de operação utilizadas. Nos testes, então, a gente realizou um briefing com os participantes, realizamos as medições dos sinais ativos no local do teste e também realizamos todas as etapas, né, para um voo real. Então, a gente preparou as bibliotecas de missão, carregamos na aeronave, após os testes, descarregamos esses dados, fizemos extração dos dados e análise. E como a metodologia de validação do nosso teste, a gente programou a biblioteca de missão da aeronave e emitimos de acordo com a biblioteca, né? Utilizamos o simulador de sinais radar de acordo com a biblioteca programada. Então, para exemplificar aqui, para o teste operacional, o modo de operação, modo 1 aqui, aquisição, e deveria aparecer no display multifunção da aeronave o trigrama EDT e um triângulo vermelho. E assim sucessivamente de acordo com os modos de operação. E para o teste de detecção de sinais radar simultâneos, nós simulamos um sinal pulsado, o sinal radar pulsado, simultaneamente com o sinal radar contínuo. O local para realização do teste escolhido foi o CAVEX, devido à disponibilidade da aeronave, disponibilidade da gente acondicionar a aeronave, angariar ela, e levando em consideração o campo distante e a perda no espaço livre. E a distância do setup do nosso simulador de ameaças de radar para a aeronave ficou em cerca de 45 metros. A cerca de 3 metros dos sensores da aeronave, a gente também colocou um analisador de espectro que teve a função da gente coletar uma amostra do sinal que estava sendo recebido ali pelo sensor da aeronave. Quanto aos sinais ativos, né, no local do teste, a gente verificou que tinha sinais ativos na faixa de frequência de 0,5 a 2 GHz, porém esses sinais não interferiram no nosso teste, uma vez que as frequências eram distintas a que a gente preparou para a realização da atividade, dos experimentos. Então, quanto aos resultados, né, todos os testes, todas as ameaças do teste operacional, elas foram identificadas de forma correta pelo RWS. E quanto ao teste de detecção de sinais emitidos simultaneamente, também, onde, né, a gente emitiu um sinal pulsado e um contínuo de forma simultânea, também foram identificados de forma correta. Então aqui, né, a gente consegue observar as duas ameaças aqui sendo interceptadas pelo nosso equipamento. E como conclusão, né, a gente
o emulador de ameaça de radar, ele foi capaz, esse simulador proposto, foi capaz de permitir verificar as capacidades de detecção, interceptação e classificação de sinais de um receptor de guerra eletrônica, né? Como conclusão também, a gente viu que os vários benefícios da gente utilizar o simulador de sinais radar, um deles foi essa possibilidade da gente conseguir transportar todo o equipamento até o CAVEX em Taubaté, onde a gente realizou o trabalho, uma vez que com o Excalibur, por se tratar de um equipamento mais sensível, né, talvez não seria viável. E também, como conclusão, o nosso trabalho foi uma importante ferramenta, né, como participante, integrante aqui do CAVEX em Taubaté, foi uma importante ferramenta para a gente estreitar esses laços com o ITA e possibilitar a gente desenvolver novos empregos, né, futuramente em relação à simulação radar. Então a gente considera que o nosso objetivo foi alcançado, uma vez que conseguimos demonstrar uma proposta de emulador de sinais radar que opere na faixa de frequência de 1 a 18 GHz para testes em solo do subsistema de alerta radar da nossa aeronave H205 e utilizamos como referência as descritas aqui no nosso slide. Aí, a partir de agora, eu fico aberto para perguntas. Muito obrigado, Monteiro, pela apresentação. Temos espaço para uma pergunta. Obrigado. Parabéns pela apresentação. Na realidade, não era nem uma pergunta, não. Era mais um comentário aqui. Quanto que você fez o curso de guerra eletrônica aqui? O curso, eu fiz o CDG, tive a oportunidade, né, de fazer o CDGE em 2019 e o CA em 2021. Isso, eu fico muito feliz de ver esse fruto aí, né? Quem do Exército que está aqui presente que é do Secongex? Eu fico feliz de ter a oportunidade de ver alguém da guerra eletrônica, da área de voo operacional, apresentando um trabalho desse. Então, assim, em 2019, né, quando a gente abriu o curso de guerra eletrônica aqui, que a gente tentava há 10 anos. Então, quando eu vejo uma apresentação dessa, vejo que deu certo. Só parabenizo aí pelo trabalho aí. Eu fico imaginando antenas espalhadas no teatro de operações e você emitindo à distância só os sinais para confundir o inimigo. Tem o outro lado da moeda também. Você pode usar para confundir e gerar vários sinais, ele não sabe onde você está e vai ter que se proteger e vai até ter medo de entrar naquele teatro de operações. Então é uma ferramenta não só para teste, mas eu vejo também como para emprego operacional. Mais alguma pergunta? Alô, complementando o que o professor falou ali, né? E bem por ter sido gerente da aeronave 225, ter feito o curso da aeronave na França em 2010, né? Eu participei do recebimento na Libras, aqui acho que na primeira ou da segunda aeronave, não me recordo mais. Da segunda aeronave, da primeira foi o Coronel Lago, eu participei da segunda. E justamente às vezes a gente faz um curso, uma especialização aqui no ITA, que é um centro de excelência aqui, não só em termos de América Latina e talvez até mundial. E muitas vezes o trabalho fica esquecido numa gaveta, fica largado numa gaveta, né? Visto aí um trabalho na prática ali, que o CAVEX apoiou, né? Pelo que eu vi aí, você não fez isso sozinho, né? Porque tem que fazer voo com aeronaves, tem que ter... Você mobiliza muito grande, né? Então eu fiquei feliz de saber isso. Esse trabalho foi feito em que ano, exatamente? Foi em 2021. Excelente. Agradecemos. Tem mais um? Alô, queria saber, uma pergunta, o Exército, eles têm pensado também em soluções de software para esse tipo, assim, de simulação de ameaça?
Então, o Exército ele tem uma organização militar que é voltada para essa parte de desenvolvimento de sistemas. Aqui, quanto ao CAVEX, a gente tem ali uma seção de projetos, né? E lá eles focam mais em desenvolvimento de capacidade. Por exemplo, chegou um equipamento, a aviação recebeu um equipamento de um rádio. Aí essa seção de projetos ela foca ali em desenvolvimento das capacidades. Mas quanto ao desenvolvimento de sistemas, na aviação, a gente não tem. No âmbito Exército, que eu tenho conhecimento, tem uma OM, que, se eu não me engano, é o CDS, os senhores mais antigos. Obrigado. Que é voltado para essa área de desenvolvimento de sistema. Mais uma vez, obrigado. Vamos ter mais uma salva de palmas. E assim encerramos a nossa trilha de estatística aplicada e simulação. Agradecemos a participação de todos e podemos acessar os nossos apresentadores agora durante o intervalo. Muito obrigado, tenham um bom simpósio.